Olá, jovens e adultos, mais um encontro, né, para a gente trabalhar nosso conteúdo. Lembrando que nós fazemos as nossas atividades na modalidade de expansão, né, ensino médio em expansão. Então, é o seguinte, deixa eu só tirar aqui. Hoje nós vamos continuar. Tem o documentário que estávamos assistindo na aula passada, e a gente vai terminar hoje. E também quero falar um pouquinho com vocês sobre a produção textual, né? Porque eu vi que na semana ficaram algumas dúvidas, alguns questionamentos referente a possíveis dificuldades, né, que vão surgir ao longo do semestre. Mas aí eu quero bater um papo com vocês sobre isso para tranquilizá-los, tá bom? A escrita textual, ela é um processo, né? Em algum momento na na vida dos jovens e adultos que estão fazendo a retomada, né, dos estudos, esse processo foi interrompido. Então, a gente sabe, nós temos plena consciência de que a produção, ela precisará ser reconstruída, né? Ela não vai ocorrer de forma automática, né? É claro que a gente sabe que tem estudantes que têm algumas habilidades para escrita, mas isso advém de um conjunto de capacidades que o aluno vai adquirindo, né? Então, a leitura, a atenção em tudo que acontece ao redor, né? A comunicação que ele tem diariamente, a capacidade crítica desse estudante, tudo isso é que vai determinar uma boa habilidade em produzir texto, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso, né? O objetivo aqui não é que, olha, escrevam sobre isso, né? O objetivo final é que vocês encerrem aptos a escrever sobre qualquer assunto. Mas até isso acontecer, a gente sabe que será reconstruído todo um processo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês para compartilhar uma tela aqui. Parou. Voltou um pouquinho. Aqui a internet não funciona muito bem. A tal da VAID aqui não colabora. Então, vamos lá, pessoal. Tá aqui, ó, produção textual, né? Quando a gente trabalha para, né, trabalharmos, eu quero, então, conversar com vocês a respeito de alguns pontos, né, importantes a serem discutidos antes, né, porque, assim, quando a gente vai escrever, o que eu preciso ter? Um tema, né, um assunto. E eu preciso dominar aquele assunto, certo? Preciso conhecer sobre aquele assunto, né? Então, essa jornada aqui a gente conversou um pouquinho lá atrás sobre a saúde coletiva, né? Fiz uma breve introdução do assunto, que é o tema do bimestre, saúde coletiva, e aí na sequência, já coloquei aqui para vocês um documentário, né, que trata do Saúde Tem Cura, né, e vai falar também a respeito da saúde coletiva no Brasil. O que nós estamos fazendo? Essa é a etapa de construção do conhecimento a respeito daquele tema, tá? Então, a gente precisa do levantamento de informações sobre a saúde coletiva, né? Eu posso até combinar com algum professor para a gente debater em sala de aula sobre o conhecimento, né, o entendimento que vocês têm da saúde coletiva até então. Então, eu preciso de leituras, né, fazer diversas leituras. E a leitura, ela entra em forma de texto, verbal, e também eu tenho
com imagens, né, os chamados textos não verbais. A gente trabalha a multissemiose, né, a multimodalidade, então vídeo, anúncio, né, até mesmo tirinhas, né, com conteúdo crítico, textos diversos, né, então aí pode entrar artigo, até mesmo música, enfim, todas as informações possíveis que contribuirão para a formação de um conhecimento, ou chamado repertório, né, para que um aluno domine o assunto, tenha algum conhecimento sobre o assunto, e dessa forma ele tenha condições de escrita. Então vamos lá. Eu não estou conseguindo. Vou interromper o compartilhamento e vou voltar, porque parece que ele não está nítido, né? Tem essa impressão. Um pouquinho esquisito isso. O que é isso? Vamos ver aqui. Tenho essa impressão. Acho que o texto não está nítido, mas vamos lá. Tentar por assim para ver se melhora. Acho que melhorou, né? Então vamos lá. Produção textual, né? A produção de texto, então, é o ato de produzir, de escrever, de criar, de formar, né? Aí você vai utilizar expressões verbais, vai se fazer valer das suas ideias, né? A respeito do tema, do assunto, utilizando aquela estrutura básica de começo, meio e fim, né? E com objetivos definidos. Então, os objetivos a respeito do assunto e o modo como esse texto será passado para o seu leitor, seu interlocutor, né? Então, você quer colocar aquele assunto na forma de uma opinião, na forma de uma instrução, né? Você vai narrar, você vai fazer uma descrição. Então, para cada um desses objetivos de comunicação, você tem aí um tipo de texto. E isso a gente vai trabalhando aqui ao longo das aulas, tá? É óbvio que é óbvio que o conhecimento das regras gramaticais, né? O fato de o escritor, do autor, ser um leitor assíduo e também um leitor diverso, né? De fazer diferentes leituras. Ele lê jornal, ele lê livros, ele tem habilidade para fazer leitura de um cartaz, de um outdoor, né? Entende ali todos os efeitos de sentidos existentes naquele anúncio, né? Eu estou ouvindo uma rádio, daí tem um comentário, eu estou fazendo uma leitura, uma compreensão daquilo que está sendo dito, tá? Então, esses domínios, é óbvio que eles contribuirão e são fundamentais para uma boa produção, um bom planejamento, produção e resultado final, né? Então, que precisa treinar também a escrita, né? Então, a gente tem aí para nos auxiliar, né? 5 tipos de textos. Então, a gente tem o texto narrativo, aquele que vai contando uma história, ele utiliza um narrador, ou o próprio narrador participa da história, e aí ele também se faz valer de um espaço onde essa história aconteceu, de personagens, de tempo, né? A gente tem o tipo textual argumentativo, então a gente tem, por exemplo, que a gente começa a trabalhar com os alunos lá no 7º ano, por exemplo, texto, artigo de opinião,
mesma resenha crítica, né, onde o autor, ele coloca ali, ele traz argumentos para sustentar um pensamento, a ideia dele sobre determinado assunto, né? Então, ele precisa de argumentos para sustentar aquilo que ele defende, né, diante do problema exposto na temática, né. A gente tem o texto injuntivo. Isso. E no texto injuntivo, é aquele texto que traz ali uma instrução, né? Ele vai, por exemplo, você compra um produto, dentro vem um livrinho com algumas orientações, trazendo algumas, não todas, né? As orientações a respeito daquilo que você comprou. Você vai preparar ali um alimento diferente, né? Que não está na sua rotina, então você precisa de uma receita, né? Então, esse é o texto injuntivo, tá? A gente tem também o tipo textual expositivo, que vai trazer ali informações, né? Que vai apresentar um assunto, ou então ele vai trazer, acrescentar, né? Informações ali sobre qualquer assunto, qualquer tema, né? Vai fazer a exposição de forma textual, né, de alguma coisa. E o texto descritivo, né? O texto descritivo, que vai trazer ali informações em detalhes, né, minuciosas sobre alguém, sobre um lugar, sobre um produto, sobre uma cidade, né? Então, por exemplo, quando você pega uma revista de viagem, você vai lá numa loja comprar uma viagem, né? Aí tem aquelas revistinhas que eles deixam em pé ali. Então, eles colocam fotos de alguns lugares, e embaixo tem um texto falando sobre aquele lugar. Ali a gente tem uma descrição, né? Porque o objetivo é detalhar em máximo de informação para convencer as pessoas de irem, né? Aí, nesse caso também pode haver uma contribuição de outros tipos, né? Tanto expositivo e também até argumentativo, porque ele precisa, no caso das publicações que vendem viagens, por exemplo, ele precisa convencer o leitor. Então, ele vai trabalhar de uma forma agrupada, né? Vai fazer uma multimodalidade de textos ali, né? Fazer de uma forma agrupada, né, para pôr o máximo de informação para convencer o leitor, tá? E aí, os textos, a gente sabe que eles precisam de um começo, de um meio e de um fim, né? Esse começo, meio e fim, a gente aprende, inclusive, lá no ensino fundamental 1, né, quando as crianças começam a aprender, eu também aprendi assim, a contar as histórias. Então, elas têm primeiro contato na escola com um texto, com os contos, né? E aí quando a gente vai para a parte escrita, a professora trabalha, né? Olha, tem que ter um começo, como que essa história acontece, por que ela começou, e um meio, o que acontece ali com as personagens, né, durante essa história, e como é que ela termina, né? É assim que a gente tem esse primeiro contato com a produção de texto, né? Como eu já citei lá no início, a produção, então, ela tem um planejamento. Esse planejamento, ele começa no levantamento de informações. Então, é isso que a gente vem fazendo aqui desde o início das nossas aulas, tá? Um planejamento. A gente precisa de definir, né, os objetivos aí, em torno da temática, para conseguir fazer um bom trabalho, né? Então, vamos lá. Algumas dicas importantes, né, que ajudam aí na nossa organização textual. Então, as regras gramaticais, norma padrão, cada gênero textual ali dentro da sua tipologia, ele vai exigir uma
forma de escrita, uma adequação, né? A gente diz que é a adequação da linguagem, né? Eu vou pensar sempre no público. Quem que irá ler o meu texto? O público-alvo, né? Estou escrevendo para crianças, para jovens, adolescentes, estou escrevendo para um público adulto, estou escrevendo para, enfim, eu preciso trabalhar esse meu público para eu fazer a adequação da linguagem. Por quê? Eu preciso que o objetivo, meu objetivo de comunicação seja atingido. E aí eu preciso também comunicar com esse meu público, né, para atingir o meu objetivo e que esse público entenda aquilo que eu estou comunicando, tá? Então, por isso a adequação da língua, tá? Das formas de uso da língua, né? A leitura diversa vai ajudá-los, né, na produção de uma boa escrita. O treino da escrita também, né? Então, a escrita é um treino. A gente sabe que hoje as escolas têm um desafio enorme, especialmente a nossa rede, por causa do uso massivo, né, de tecnologia, de aplicativo, tudo se faz utilizando um aplicativo. Mas a gente sabe que a escrita é um treino constante, né? Tem, inclusive, funções para o cérebro, né? De treino para o cérebro, né? Uma forma também de manutenção da nossa atividade cerebral, né? Então, é um treino. Então, escrevam, né? Escrevam, a gente sabe que o WhatsApp está aí bombando, mas sempre que possível, uma anotação no caderno, né? Numa folha, enfim. A gente também precisa fazer o trabalho de revisão, né? Então, e aí é todo um conjunto, uma construção, a construção de um conjunto de tudo que vai agregar para o resultado de uma boa escrita, tá bom? E aí, ao longo das aulas, a gente vai trabalhando isso. A gente tem... a gente, na escrita, né, precisa revisar, então, revisa o texto, o que eu preciso olhar? Eu utilizei elementos de coesão para fazer retomada no meu texto, né, para evitar a repetição excessiva de termos, né? Eu fiz uso da correta concordância verbal e nominal, né? Então, eu tenho ali pessoas concordando com as ações, né? Eu tenho concordância nominal, gêneros adequados à escrita textual, né? Então, tudo isso que precisa ter atenção, né? E, claro, existe uma coisa importante também na escrita, que é o encadeamento das ideias, né? Existe uma sequência lógica, os assuntos estão organizados, amarrados, né, de uma forma... Toda vez, eu falo assim em sala de aula, né, toda vez que alguém ler o seu texto e te fizer questionamentos a respeito do que você colocou ali, mas, né, então, isso aqui. Então, se tem alguma coisa no seu texto que precisa ser revisado, né, então, ficou alguma coisa ali que deixou o leitor solto, né, o foco sempre é prender esse leitor para que ele leia, reflita de alguma forma, né? Quando ele lê e questiona, algo ficou incompreendido, então aí a gente precisa voltar nessa estrutura, né, para revisá-la, tá bom? Bom, aí, aqui a gente tem tipos de textos. Eu já coloquei isso aqui ali para vocês, né? Então, isso, a nossa referência aqui. Então, é isso, gente. Então, inicialmente, é isso, tá? Então, fiquem calmos, não tenham inquietações com relação a isso, tá? Não faz sentido a gente... eu trabalhar, escrevam o texto tal, né? Sobre o tema tal. Escreva uma narração sobre o assunto tal. Criem aí um título, enfim. Mas a gente precisa... Lembrando que vocês estão um período, né, um tempo fora da sala. Então, é importante que a gente tenha esse momento de retomada, né, desse ambiente aí de construção da escrita, senão fica algo
cansativo, algo muito dificultoso. Então, essas primeiras aulas, né, pelo menos até a próxima, é o momento da gente trabalhar a construção de informação sobre o nosso assunto, tá bom? E aí, na escrita, quando a gente partir para a escrita, aí a gente vai fazendo os ajustes, tá? Então, conforme forem escrevendo, a gente vai trabalhando coesão, a gente vai trabalhando recurso de coesão, né? A gente vai trabalhando a questão da estrutura textual, então, até antes da escrita, né? A gente já trabalha essa estrutura, e vocês, dentro desse esqueleto estrutural, partem para a escrita, e aí na escrita a gente vai trabalhando a revisão de gramática, né, junto com a professora de português na sala de aula, a gente vai trabalhando também os elementos de coesão, concordância, tá bom? Então, fiquem em paz, tá? Eu vou deixar aqui, olha, na última aula, deixa eu interromper essa tela, a gente parou no vídeo lá do documentário Saúde Tem Cura, a gente parou aqui no minuto 32,53. Aqui ele vai trazer o SUS 3 décadas depois, ou seja, 30 anos depois. Então, vocês têm que assistir a esse documentário a partir daqui, tá bom? Eu vou deixar o link bem embaixo do link dessa videoaula, para vocês terminarem de assistir, tá? Porque ainda falta pelo menos 1 hora. Senão eu vou precisar gravar mais 2 videoaulas, tá? Então, eu já vou deixar direto o link do vídeo, do documentário, e vocês assistem aí conforme a disponibilidade de tempo que vocês tiverem, tá bom? Lembrando que até esse ponto a gente trouxe o documentário trouxe o contexto, né, de saúde coletiva lá na década de 60, lá atrás, né, nos anos 20, veio falando a respeito da privação de acesso, né, da população mais carente, da base da pirâmide, né, e daí depois ele falou do contexto de criação, a gente passou pelo período do militarismo, né, onde ele fala da questão do convênio lá, da parceria com o setor privado, né, onde o paciente se tornava um cliente, e aí falou das ocorrências de fraudes e tal, e depois sobre a união de vários grupos, né, que tinham que tiveram, né, o papel importante ali na construção do debate a respeito de uma política pública em saúde, né, para toda a população brasileira. Comentei em sala de aula com uma outra turma, eu comentei sobre... eu sou nascida em 1984, então eu passei por uma época em que a gente era atendida pelo INAMPS. Isso porque o meu pai, ele tinha acesso, porque ele era aposentado por invalidez, ele tinha deficiência física, não tinha as 2 pernas devido a um acidente de trabalho, então ele tinha esse benefício, né, por ser um aposentado, né, e ele se acidentou, inclusive, no trabalho, né, foi acidente de trabalho. Então, a gente utilizava o serviço do INAMPS, INAMPS, isso, eu tenho até a carteirinha dele aqui comigo da época, e depois passou a ser INPS, né, que a gente ia para o INPS, então precisava de dentista, né, e eu lembro muito bem que minha mãe falava que era muito perigoso, assim, tinha que trabalhar com carteira assinada, né, que quando chegasse a nossa vez, porque senão teria o benefício do INSS, que era um serviço muito importante, né, e tal, e até que lá, no comecinho dos anos 90, né, surgiu aí o Sistema Único de Saúde, fazendo o atendimento a toda a população, sem exceções, né, uma conquista gigantesca para a sociedade brasileira, né,
E aí ele vai falar sobre, então, a situação atual, né? Tem muitos desafios, a gente sabe que tem pessoas morrendo na fila, aguardando um exame, aguardando um agendamento. Aqui mesmo, né, na família, tem situações de exames que estão o pedido e já está 10 meses aguardando, né? Às vezes tem que recorrer a alguma instância judicial para conseguir, enfim. Mas a gente tem também testemunhos na própria família de sucesso, né? De gratidão, de muito gratidão pelo trabalho médico, que a gente é pagador de imposto, né? Neste país, mas de satisfação, eu diria, né? Eu acho que eu usei, não sei se eu usei a palavra errada, não, mas de satisfação com o atendimento que tivemos, né? A gente fica infeliz com aquilo que a gente não conseguiu, mas a gente fica feliz com o que conseguiu, né? E a gente sabe que tem muito ainda a conseguir, né? Por causa dessas dificuldades, não é todo mundo que consegue, né? O efetivo atendimento, né? Às vezes, quando a situação é mais complexa, enfim, tem um sofrimento maior. Então, a gente vai entender como é hoje. Aí eu quero que vocês prestem atenção, só para finalizar, a respeito de quando a gente fala de saúde coletiva, tem alguns pontos importantíssimos, né? Que é responsabilidade nossa como cidadão. Então, ela cita, inclusive, no vídeo, quando a dengue, quando a epidemia, inclusive tem um vídeo que eu falei pandemia, não é pandemia, gente, é epidemia da dengue, tá? A pandemia foi a do Covid-19. Agora a gente segue aqui na epidemia da dengue, né? Ela cita quando a dengue chegou, né, aqui no nosso país, o caos se instalou. Então, a gente tem essa situação de epidemia da dengue, a gente tem também a questão de doenças que estavam erradicadas, né, e que estão retornando por causa da vacinação que a população não está levando a sério, né, e vacinas extremamente importantes, né, inclusive aquelas de cuidado com as crianças, né, paralisias infantis, né, que estava erradicada e tem alguns casos retornando. Importante que eu quero que vocês prestem atenção nesses pontos que eles vão falar e a gente vai escrever sobre isso, né? Qual o nosso papel como cidadão, né? A gente cobra, a gente exige, a gente tem o direito disso, mas e o que nós estamos fazendo para... Lembrando, quando a gente fala de saúde coletiva, a gente tem aí um foco, um ponto focal importantíssimo, que é na prevenção, né? O que a gente está fazendo? Então, com relação à dengue, eu estou cuidando lá para não haver proliferação no meu quintal, estou contribuindo para manter as vias públicas limpas, né? E com relação a essas doenças, né? Estou tomando as devidas vacinas, né? Enfim, então, o nosso papel aí como ser social, tá? Então, é isso, pessoal. Vou deixar o link lá no grupo também, juntamente com o link desta videoaula, e eu espero, nesta semana ainda, ter uma disponibilidade para passar na sala e conversar com vocês lá, vou combinar com algum professor para me ceder alguns minutos, tá bom? Então é isso. Até mais, a gente vai seguir trabalhando aí no assunto.